noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, quem nos acompanha, quem estava quando começou e caiu. Estamos de volta, decidimos voltar, então. Para quem não me conhece, meu nome é Guadalupe Casal, eu sou diretora do espetáculo Matrizes, Avós, Regalos e Sobremesas. A gente teve uma pequena mudança no nosso cronograma, onde a Marina falaria primeiro. Ela vai falar agora, ela é propositora desse projeto, que faz parte do estágio dela na Faculdade de Teatro, na URGS. Eu pedi a palavra só para iniciar, então, a nossa live, para dizer que a gente teve a nossa reunião no Meet invadida por pessoas que a gente não sabe quem são, que vieram atrapalhar o nosso trabalho, mas principalmente a nossa voz e a nossa expressão. Graças à equipe do TPE, que eu não vou falar todo mundo, porque senão vou esquecer alguém. Muito obrigada, gente. A gente pode contornar esse problema. Quero dizer que o link do Meet continua o mesmo para aquelas pessoas que nos conhecem e realmente se interessam pelo trabalho, quiser entrar, ou se não, podem continuar acompanhando aqui pelo Instagram. Não é à toa que num dia como hoje, depois da notícia que tivemos ontem de termos jurídicos sendo inventados para favorecer homens brancos, ricos, cis e heterossexuais, um trabalho que se propõe a ser alguma forma de expressão por, para e com mulheres, e se a Marina me permitir, vou chamar de teatro feminista, está sendo invadida e está tentando ser silenciada. Mas a gente segue aqui, a gente sempre esteve aqui e a gente vai continuar aqui. Então, quem tiver fôlego, que nos acompanhe. Marina, por favor. Obrigada, Guada. Boa noite a todo mundo que está aqui. Estamos muito, muito felizes de começar nossa temporada virtual no mês de novembro aqui no TPE, apesar das invasões, mas vai dar tudo certo. E queria começar agradecendo, na verdade, toda a equipe do TPE pelo trabalho e pelo apoio que nos foi dado durante, todo o processo de produção da temporada. Queria agradecer à equipe do trabalho que está aqui hoje e que esteve sempre muito junto durante o processo. E queria agradecer as minhas avós, as nossas avós, na verdade. Sem elas, a gente não estaria aqui discutindo isso hoje. Então, eu queria só explicar mais ou menos o projeto de ocupação desse mês de novembro no TPE, é que a gente propôs que a gente produzisse a cada semana algum tipo de debate sobre algum tema relacionado ao espetáculo. Então, hoje, eu e a Guadalupe vamos falar um pouco sobre atuação, direção e dramaturgia. E semana que vem teremos a Vitória, a Bruna e o Vitório falando sobre o processo de criação da iluminação, na trilha sonora e na produção dos vídeos do espetáculo. Depois, vamos falar sobre pesquisa em arte e autobiografia com a minha orientadora, Patrícia Leonardelli. E, por último, vamos falar com a Cátia Barcelos e a Larissa Neubart sobre mulheres, saúde mental e memória. Então, estão todos convidados para comparecer nessas 4 semanas. E, enfim, acho que eram esses primeiros avisos. É importante dizer que o TPE é um projeto de pesquisa e extensão dentro da Universidade da URGS, uma universidade pública, sem mensalidade, não é gratuito, porque a gente paga para ela existir, e de muita qualidade, e é um projeto que precisa ser defendido a continuidade dele sempre. Vou falar mais perto do microfone, porque eu falo baixinho mesmo. E é um projeto que a gente precisa defender a continuidade, independente de que pessoas estejam no cargo da reitoria, enfim. Eu, então, vou começar me apresentando, porque nem sei quem é que todo mundo que está aqui ou que está assistindo pelo Instagram. Então, eu sou Marina Fervenza, sou atriz, sou performer, me arrisco em muitas coisas também, escrevo, sei lá, faço burlesco, faço muitas coisas, mas hoje vou me restringir aqui um pouco à função de atriz e de co-dramaturga do espetáculo. O Matrizes foi um espetáculo que foi meu trabalho de conclusão de curso de maneira mais ampla, não necessariamente só o TCC, foi meu estágio também dentro do Departamento de Arte Dramática da URGS. E também preciso agradecer ao Dade
pelo apoio, pelo suporte, com espaço para ensaiar, com os professores qualificados para nos orientar e nos ajudar, e, enfim, com o suporte que a universidade nos dá para a produção dos trabalhos. O que mais que eu vou organizar aqui minha cola? O que eu queria começar falando hoje um pouco, na verdade, são das minhas referências. Para quem talvez chegou de paraquedas, o Matrizes é um espetáculo criado a partir da história das minhas avós, ou enfim, da minha relação com essas mulheres e com a minha família, né? Sem conseguir separar uma coisa da outra. E o que me moveu bastante a começar o processo do espetáculo, pensar o processo do espetáculo, foi primeiramente uma disciplina, na verdade, dentro do departamento, que era o nosso projeto de estágio, e a gente tinha que pensar o que é que a gente queria criar. E eu sabia desde o começo que o que eu queria fazer tinha a ver com mulheres, e seria com mulheres, para mulheres. Essa era a única certeza que eu tinha, e fiquei muito feliz porque encontrei muitas parceiras aí para estarem junto comigo nessa aventura. Então, eu queria falar um pouco dessas referências primeiro, que são diversas, na verdade, tem vários tipos de linguagens que inspiraram a gente a criar o espetáculo. A primeira música, na verdade, que eu diria que foi o assim, gatilho para começar a pensar que era isso que eu queria falar, é uma música da Maria Beraldo, chamada Maria. Vale a pena muito, muito, muito escutar. E eu lembro que eu estava voltando, acho que da aula, escutando a música, e me caiu, assim, a ficha de que era isso que eu tinha que falar, era sobre isso, era sobre as mulheres, mas mais especificamente, no caso, as mulheres da minha família. E por entender que, tudo bem, eu poderia falar sobre muitas mulheres, né? Sobre mulheres que tiveram notoriedade, que produziram coisas incríveis e que se tornaram públicas, né? Enfim, por isso. Mas eu queria um outro tipo de abordagem dessa história. Eu queria falar sobre essas mulheres, como as minhas avós, que nunca foram ao teatro, que nunca poderiam estar lá, que nunca ocuparam, talvez, esse espaço e nunca tiveram, talvez, muita oportunidade para expressar as coisas que elas queriam dizer e fazer. Então, a proposta do espetáculo era um pouco lembrar que essas mulheres existem, lembrar que as nossas avós estão aí, que sem elas a gente não estaria aqui, não estaria fazendo o que a gente faz. Então, foi muito proposta, uma proposta com uma origem muito afetiva, na verdade. E, enfim, entre as outras referências também estão outras peças produzidas por mulheres, diversas peças que eu assisti aqui em Porto Alegre, especialmente. Tem o projeto da Juliana Kerstin, que se chama No Te Pongas Flamenca, tem o Mulheragem também, dirigido pela Guadalupe, que são diversas cenas produzidas por mulheres. Tem muitos, muitos espetáculos, na verdade. O que não falta em Porto Alegre é mulheres talentosas trabalhando. Falta que se reconheça isso, na verdade. Um outro trabalho que foi uma referência muito, muito importante foram 3 trabalhos da diretora, performer, atriz argentina Lola Arias, que criou 3 espetáculos que foram referência, que foram os 2 primeiros, Mi Vida Después e El Año en que Nací, que são espetáculos em que ela fez com adolescentes, e os adolescentes falam sobre a relação deles com os pais deles, e os pais desses adolescentes tiveram um papel muito fundamental na época da ditadura na Argentina, num dos espetáculos, e outra no Chile. Então, é muito sobre entender a relação que a gente tem com os nossos antepassados, o que a gente reproduz ou não reproduz, e, enfim, o que isso tem a ver com a gente, na verdade. Além disso, enfim, teve um outro livro muito, muito incrível, que foi muita inspiração, que se chama Bordados, da Marjane Satrapi, que é uma referência muito, muito grande para o espetáculo, em que ela basicamente desenha maravilhosamente bem, escreve do chá. Então, Marjane maravilhosa, vale muito a pena. Bem. Além disso, temos também o livro Estamos Todas Bien, da Ana Peñas, que é uma cartunista, enfim, artista espanhola, que criou esse livro que se chama Estamos Todas Bien, e que ela retrata metade do livro, uma parte da vida de uma das avós, e na outra a outra. E sempre com essa ideia de que a gente presta uma homenagem mesmo às pessoas que vieram antes da gente, mas não uma homenagem simplesmente ai, que lindo, enfim, mas uma homenagem crítica, né? O que aconteceu, o que não aconteceu, por que foi dessa maneira, enfim.
É importante dizer, né, para quem não viu, não conhece o espetáculo, que ele está disponível, a filmagem integral do espetáculo, feita pela Amanda Gatti. Obrigada, Amanda. Está disponível no YouTube, vocês podem acessar pelo perfil do TPE e no nosso perfil, @espetáculo Matrizes, vocês podem acessar para assistir. Que mais? O espetáculo é um solo, como eu ia dizendo, né? Como eu estava começando a dizer. Então, desde o começo eu entendi que esse era o desafio que eu queria para mim, como uma finalização do curso, assim, esse desafio de como seria montar um espetáculo em que eu era a única atriz humana, digamos assim. Porque eu também, na minha concepção de dramaturgia, eu não entendo somente que a dramaturgia seja apenas um texto escrito, mas sim como todos os elementos da cena se relacionam comigo e eu me relaciono com eles. Então, eu considero que eu sou a única atriz, assim, viva, mas tem todos os outros elementos lá que estão atuando comigo também. E aí, eu entendi, quando eu percebi que era isso, que o meu desafio era esse, que era fazer um trabalho solo, que eu precisaria de muita gente me apoiando. E aí, eu não poderia ter escolhido uma equipe melhor, que foi ter chamado a Guadalupe, que é uma pessoa com muita experiência, que tem um trabalho com mulheres e que eu sabia que entenderia o que era que eu queria dizer. A Vitória, que produziu os vídeos do espetáculo e que também tem uma pesquisa com isso, que dialogou muito, muito brilhantemente bem. A Bruna, que, assim, completou, deu, assim, o ponto que, nossa, que faltava ali para mim na construção daquele universo que, quando a gente está na sala de ensaio, às vezes as coisas ficam confusas visualmente, assim, e quando eu vi a luz, eu falei, nossa, tipo, era isso sempre, assim. E ao Vitório, que construiu a trilha sonora, desenho de som, e que, assim, me deu todo o suporte possível, é meu companheiro, né, enfim, é um meme, mas que me deu todo o suporte possível, e, enfim, muito obrigada. O que eu ia dizer? Que no começo da proposta, as primeiras reuniões com a Guadalupe, com a equipe que a gente foi conversando, a minha ideia sempre foi de criar um espetáculo que jogasse nesses limites da ficção e da autobiografia, de certa maneira, e que jogasse com esses limites mesmo. Isso me interessava muito, é uma pesquisa que ainda me interessa, acho que não se esgota no espetáculo, e que, sobretudo, pensasse registros de atuação que dessem conta desse limite entre as duas coisas. Então, eu queria que, em determinados momentos, a atuação fosse bem mais coloquial, como se eu estivesse conversando com vocês, mas em outros momentos eu queria coisas mais estilizadas ou menos, assim, não sei se natural, né, porque nada é natural na cena, enfim, mas enfim, queria que se criassem registros e nuances de atuação. E certamente esse foi um dos maiores desafios, porque ali no final, especialmente no final do espetáculo, do processo, quando a gente já tinha estruturadas as cenas que a gente ia fazer, os textos, enfim, tudo isso, ainda assim, o grande desafio, que quando a gente fazia os ensaios abertos, todo mundo falava, é que faltavam as nuances. Eu conseguia, assim, fazer o espetáculo, eu estava fazendo, mas eu precisava sentir ele de certa maneira e deixar aquelas coisas que eu estava dizendo e fazendo ressoarem em mim. Então, certamente foi um dos maiores desafios, também por não ter outros companheiros de cena, assim, atores e atrizes vivos, né? Então, assim, a maneira como a gente constrói a atuação é totalmente diferente, porque é um outro tempo, é um tempo interno que tem que estar muito alinhado com o tempo das pessoas que estão na parte da técnica ali operando. Então, foi bem complexo, muito difícil. Mais ou menos achei que não ia dar. Eu falei, vamos e fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Mas não tinha essa opção. E que bom, porque não me arrependo em nenhum momento. Sou muito, muito feliz com esse trabalho e com tudo que ele me fez crescer, porque quando a gente está sozinha, assim, sem outros atores humanos ali, naquela hora, a gente tem que se virar como nunca antes, assim. Então, foi um processo muito, muito enriquecedor e que acho que me fez crescer demais, assim. Estou muito feliz. E também foi muito importante ter construído esse trabalho dentro da graduação com todo o suporte que eu tive, porque justamente quando eu estava pensando sobre o que fazer,
eu pensei, olha, eu não sei quando mais que eu vou ter a opção de fazer fazer exatamente o que eu quero fazer. Eu quero assim, quero fazer assim. Quero a equipe que eu escolhi, eu quero as pessoas que eu confio para estarem do meu lado. Quero que o texto seja esse, sabe, ter esse poder de decisão sobre as coisas. Eu não sabia quando mais que isso ia acontecer. Então, foi muito importante ter feito, nesse momento da minha finalização da graduação, todo o suporte que eu podia ter, eu tive. Então, foi muito bom. E uma das coisas que eu defendo muito, que não está necessariamente implícita no espetáculo, mas está na pesquisa do TCC, que foi um resultado aí da minha pesquisa para o espetáculo também, é essa defesa de que nós, atrizes, a gente não pode... Assim, acho que a gente pode fazer tudo, tá? Tudo que a gente quiser, a gente pode fazer. Mas eu acho que uma das coisas que a gente não pode é esperar que alguém lembre que a gente exista, porque as pessoas esquecem da gente, as pessoas não necessariamente vão lembrar, ou enfim, e a gente não pode ficar esperando um diretor, o diretor, né? Sempre o diretor, ou o dramaturgo, ou não sei o que lembrar da gente. A gente precisa fazer os nossos projetos acontecerem, nem que seja na marra, nem que seja entre nós, mulheres, fazendo, porque se a gente esperar por eles, né, a gente não avança. Então, isso foi uma coisa que eu defendo, é uma coisa que eu defendo muito na pesquisa e defendi muito fazendo o espetáculo junto com as colegas e com o Vitória. Deixa eu pensar o que mais. Uma coisa que também foi muito importante durante o processo foi incluir pessoas queridas e pessoas afetuosas para darem suas contribuições. Entre essas pessoas estão a Gisela Beixe, a Patrícia Nardelli e o Henrique Zeitel, que foram pessoas da minha banca, que estiveram presentes em determinados momentos e foram muito, muito importante ter essas pessoas ali para dar esse suporte e dizer também quando precisa, pode melhorar. E também, além disso, eu queria muito, muito que o processo de criação da peça, de alguma maneira, incluísse a minha mãe e a minha irmã. Nesse momento, eu queria muito que elas estivessem presentes. Elas são artistas, mas não trabalham com teatro ainda. Ainda vou fazer uma peça com elas. E para isso, a minha mãe foi em vários ensaios, a minha irmã participou de vários ensaios. A Lizzie está falando. A Lizzie também é uma pessoa muito importante que, enfim, é uma atriz incrível e que sempre contribui muito. Pessoas importantes que têm que estar com a gente. E eu também, enfim, queria muito que elas estivessem lá de alguma maneira. E essa maneira que a gente encontrou foi, além de elas estarem nos ensaios, a minha mãe contribuiu com a voz dela para o espetáculo. Então, ela canta. E ela tem um texto que fica em áudio gravado. A minha irmã produziu um bordado que está numa das cenas dos espetáculos. Na verdade, 2 bordados de cenas do espetáculo. Que eu tive que desfazer todo o bordado dela. Então, vejam o espetáculo, porque valeu a pena. Só que eu tive que desfazer o trabalho dela. Então, queria deixar um agradecimento para essas 2 mulheres que estiveram também comigo. E deixa eu ver. Eu vou entrar aqui na minha cola. Durante o processo, especificamente assim, da parte de atuação, certamente um dos desafios foi, uma das coisas que eu também pesquisei no TCC, essa função de atriz dramaturga em que eu me encontrei, assim, e que eu percebi poucos registros no assim, repositório digital de trabalhos acadêmicos, registros de atrizes dramaturgas, e isso tem tudo a ver com o que eu estava falando antes sobre esperar as pessoas, esperar os homens, assim, iluminarem a cabeça e nos chamarem para fazer as coisas porque acham que a gente é relevante. Então, isso foi uma das questões que me mobilizou muito durante o trabalho, que eu era atriz, mas eu não era só atriz, eu era dramaturga, assim, no sentido acadêmico, durante o processo, porque eu tinha que escrever um relatório, assim como eu tinha que escrever um TCC. Então, essa função de atriz, ela não era uma função única, assim, ela era uma função compartilhada com muitas outras. Então, essa multiplicidade de funções foi bem caótica em vários momentos, mas certamente sinto que o espetáculo tem a minha cara ali, não tiraria nem poria. E, enfim, para mim esse processo foi muito importante e, ao mesmo tempo, muito desafiador do ponto de vista da atuação também, porque, às vezes, eu sentia que eu quase queria deixa a atuação ali, depois eu resolvo, porque tem que comprar o tecido do não sei o quê. Mas, enfim, foi esse processo de entender que não, eu preciso estar aqui. Quem vai atuar sou eu, né, no fim do dia. Então, assim, eu preciso dar conta dessa função.
e foi muito desafiador, certamente, assim, momentos de tensão, mas foi muito importante para um crescimento como atriz e uma pessoa jovem como sou eu, com ainda assim não tanta experiência. Então foi muito importante entender esse lugar de prioridade da atuação, ainda que compartilhada com tantas funções, como é o nosso trabalho de artistas independentes no Brasil, enfim, na América Latina de maneira geral. Então, o desafio também foi encontrar esse lugar de prioridade na atuação e como construir, como conseguir dar conta de fazer esse texto que eu também tinha escrito junto com a Guadalupe, que nós produzimos juntas, e que não é um texto frio, digamos assim, né, que eu não escrevi ele antes e foi posto na cena. Ele foi um texto construído muito ardentemente ali, a gente improvisava, gravava, transcrevia, mudava, improvisava de novo, ou escrevia, testava, não funcionava, fazia de novo. Então, esse texto que a gente vai falar mais depois, ele é todo permeado por essas questões, assim. Deixa eu pensar o que mais. E, sobretudo, entender como encaixar todas essas coisas, né? Tipo, como conseguir estudar esse texto que era eu que tinha produzido, eu e a Guadalupe, e, ao mesmo tempo, conseguir dar nuance, conseguir dar a vida para esse texto, conseguir se comunicar com as pessoas, porque quando a gente está sozinho e a gente vê todo mundo, dá um desespero, e a gente tem que segurar no tranco, mas... E segurar com delicadeza, né? Como a gente conduz as pessoas, essa é uma preocupação também. Como que a gente faz esse espetáculo? Como é que a minha mãe vai ver esse espetáculo? Como é que a avó de uma pessoa vai ver o espetáculo? Como é que a nossa, uma irmã que não é atriz, que não vê teatro, como que essa pessoa vai ver? E como que ela vai se sentir? Todas essas preocupações permearam muito a atuação, né, também, porque é a maneira como eu me comunico também direto com o público. Eu tô ali olhando frente a frente, entregando um biscoito. E como trazer esse público para perto também, como fazer essas pessoas se aproximarem do que a gente está falando. Então, todas essas estratégias que a gente pensa, tipo, de convidar as pessoas, de entregar um biscoito para elas, literalmente, convidar elas para se envolverem no que a gente está falando, assim. E do ponto de vista, assim, de curvas e tal, o começo do espetáculo, para mim, ele é muito, assim, risada, risada, risada. E aí eu ativo o modo palhacita, que a gente falava nos ensaios. E depois isso vai ficando denso e denso, assim. E no final, enfim, assistam o vídeo. Confira. E, enfim, foi todo um processo para entender essa curva também e como lidar com isso com o público, né? Qual que é o momento de afastar, qual é o momento de aproximar, qual é o momento de botar o limite. Então, isso tudo foram questões bem importantes do trabalho. Eu acho que agora passo a palavra para a Guadalupe, que eu acho que já falei mais ou menos, não sei. Como queiras, pode ser? Pode ser, então. Vai lá. Vai lá, sim, belíssimamente. Muito obrigada. Então, gente, a ideia desse bate-papo também é a gente colocar os nossos pontos de vista dentro das funções que a gente tinha atribuídas na construção, né, da peça. E aí, minha incumbência, então, foi a de diretora, primeiramente, depois de coautora dessa dramaturgia. Na verdade, as primeiras questões assim foram como que vai se dar a dramaturgia? Eu me lembro que a Patrícia Leonardelli, que orientou, foi uma das primeiras questões que ela trouxe, assim, né? Como que essa dramaturgia ia ser construída. E o meu processo pessoal é 99,9% de construção dramatúrgica em sala de ensaio. Então, eu não achava que isso era uma questão problemática, achava que era um desafio, e sempre é, mas que a gente, como a Marina falou, a gente vai colocando em prática na sala de ensaio, e a partir do que surge na sala de ensaio, né, que não é só o que está na cabeça, é também o que está na cabeça, né, mas não é só uma racionalidade de nenhuma imposição de vontades, e sim de a gente deixar aquela matéria se misturar com outras coisas para poder ver o que emerge a partir disso
e construindo, né? Então, como diretora, é muito desafiador também dirigir uma atriz sozinha, né? Porque essa atriz sozinha, para mim, o teatro, ele é estar em relação. Cada trabalho tem o seu estar em relação com o público, estar em relação com colegas de cena, estar em relação com objetos e etc, e etc. Então, acho que um desafio grande era como que eu vou botar, né? Como que eu vou provocar a Marina para se relacionar e estabelecer essa relação real, né? Não fazer um faz de conta, não... Tem uma coisa que eu não gosto muito como diretora, e aí acho que também isso contribuiu para se construir, que é contracenar com personagens imaginários, por exemplo. É um recurso que é muito usado em espetáculo solo, contracenar com personagens imaginários. E eu não tinha essa vontade. Então, primeiro foi entender quais são as coisas palpáveis para que ela possa se relacionar. São objetos cênicos, é a comida, é o próprio público, é a própria equipe, né? Porque, bem ou mal, é um solo, mas tem uma equipe relativamente grande, né? Porque tem eu, o Vitório, a Bruna, a Vitória, tinha a Patrícia acompanhando. Então, era uma galera, só que no palco ela tá ali sozinha. Então, como trazer proposições para trabalhar essa relação. Uma coisa que eu acho também bem importante de falar é que a ideia desse projeto nasceu da Marina. Então, não é uma ideia que eu, como diretora, tive e chamei um elenco, né, uma equipe, que não tem problema nenhum. Mas a partir do momento em que essa ideia nasce de uma vontade dela, de contar histórias pessoais, e também para fazer, às vezes, de estágio dentro da universidade, acho que é muito importante que os desejos dela estejam contemplados. Então, para quem não sabe, quando a gente faz o estágio no DAD, a gente faz um projeto onde tu tem alguns objetivos que tu quer ou alcançar ou pelo menos explorar. Então, estilo de atuação, por exemplo, intimidade com o público, eu me lembro que era um objetivo que se tinha, falar da história das avós, enfim. E eu, como diretora, sendo convidada para esse trabalho, me sinto também na responsabilidade de que esses objetivos sejam, se não contemplados no trabalho final, pelo menos explorados por essa atriz que tem essas vontades. Então, tem isso também. Então, esse primeiro momento de olhar referências foi super importante. Eu gosto muito de trabalhar a partir de referências, porque a gente olhando referências, a gente consegue ter uma ideia, né, como um mapa do tesouro que não tem o X no final, sabe? Que tu vai vendo, assim, tanto temáticas quanto provocações estéticas. Então, eu me lembro que um dos livros, ele era todo rosa, vermelho, cinza, preto e branco, né, Marina? E aí, acho que foi num dos ensaios abertos, tua mãe falou assim, olha, tá se configurando essas cores. Estava na referência, começou a vir quando a gente começou a trazer objetos, né, para ela improvisar e tal. Bom, estamos encontrando a estética desse espetáculo, que também eu acho que é uma coisa importante, assim. Tu escolher a temática que tu quer tratar é uma coisa. Agora, o como tu vai falar sobre ela é outra coisa. Se eu faço uma peça sobre a voz toda preto e branco, estou comunicando uma coisa. Se eu escolho uma paleta de cores, X, Y, Z, é outra. Então, essas referências iniciais, eu acho que elas estão ali no trabalho, mesmo que a gente não use elas ipsis literis, a gente conseguiu se apropriar delas para poder dar essa cara do trabalho, que eu fico muito feliz que a Marina fale que o trabalho é minha cara, no caso, a cara dela, né? Porque eu acho que isso é muito importante, assim, e eu acho que eu estou diretora nesse trabalho, mas a minha formação inicial é como atriz, né, gente? E eu tenho observado nos últimos trabalhos que eu dirigi, que foram todos com mulheres, né?
e sobre mulheres, como isso tem feito diferença, assim, né? Porque a gente tá preocupado com a cena, tá preocupado com a estética, com tudo mais, mas se a atriz não tá lá, não tem por que ter o trabalho, entende? Não tem por que eu ter um cenário maravilhoso se a pessoa que está em cena não está se sentindo confortável ou não tá alcançando alguns objetivos que ela se propôs a ter. Então, para mim, uma amiga minha diz uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó. Ela diz assim: ser diretora é puxar o tapete e estender a mão, sabe? Porque ao mesmo tempo que é legal dar uma provocada para a pessoa sair da zona de conforto, também essa pessoa tem que se sentir, em alguma medida, segura para poder se jogar nessa exploração. Então, essa escolha afetiva da equipe, eu acho super importante. Se eu pudesse, seria sempre assim, sabe? Que as equipes fossem escolhidas por uma aproximação mesmo, porque temos coisas em comum, porque temos discursos em comum, porque temos vontades em comum, amores em comum, que seja, né? Então, eu acho que isso é o principal para ter uma zona de desconforto confortável. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas principalmente no solo, a atriz ela tá sozinha, ela tá exposta, ela tá vulnerável, né? Então, ela tem que saber que quem tá ali com ela tá provocando, tá levando proposições para provocar, mas ao mesmo tempo tá lá como quem não solta a mão, tá puxando o tapete sem soltar a mão. A gente tá aqui junto, a gente vai construir isso juntas. Então, num primeiro momento também, depois das referências, a gente começou a pensar, e aí com todo mundo, porque uma coisa muito legal desse projeto é que toda a equipe esteve desde o início, sempre que pôde, né? Então, a gente tinha ensaios, depois no próximo bate-papo, né? O pessoal vai falar, a Bruna, o Vitório e a Vitória vão falar melhor, mas assim, tinha ensaios que a gente pensava assim, não, hoje vai ser sobre o vídeo. Então, a Vitória levava um monte de coisa para a gente experimentar e ver. Não, hoje vai ser mais sonoridades. A gente fez uma playlist de referências iniciais, né? Tem esse gatilho inicial da música da Maria Baraldo, né? Que a Marina falou. A partir dele, a gente pesquisou outras coisas, sonoridades que nos interessavam, temáticas que tinham a ver com essa ancestralidade. Criamos essa playlist para ensaiar. E também chegou um momento que o Vitória, assim, quero experimentar sons. Vamos gravar utensílios de cozinha, porque lembra a avó. E assim, essa equipe tá o tempo todo junto, faz muita diferença, né? A Bruna também. Não é uma coisa assim, a peça está pronta, agora pode vir botar a luz, né? Em nenhum momento foi assim. Todas essas pessoas são coautoras dessa obra, assim. Então, isso foi muito importante. E aí, sobre as questões de atuação, o desafio era isso. Como que eu proponho coisas para a Marina, que é a Marina, que não vai deixar nunca de ser a Marina, mesmo estando em cena, num trabalho que a gente não está trabalhando com construção de personagem. Para quem não viu a peça, é importante ver, tentem assistir. Não tem construção de personagem, mas a gente conseguiu chegar na ideia de planos, né? Então, a gente tinha um plano do real, tá? Sou eu, Marina, fazendo comida e oferecendo para as pessoas. E tinha um plano da memória, né? Que era mais as lembranças. E um plano mais ficcional, que era tudo isso embrincado, assim. E aí a gente foi trabalhando questões de energia dela mesmo, para poder trabalhar as famosas desejadas nuances, né? Porque é isso, quando tu não tem uma historinha com início, meio e fim, no sentido linear, né? A nuance é super importante. Porque tu não vai ter assim, início, introdução dos personagens, curva dramática, clímax, não sei o que, final. Não é bem assim que a estrutura funciona. Mas, ao mesmo tempo, tu tem que ter nuances, senão fica uma coisa reta e chata mesmo. A gente não quer ser chata, a gente quer ser legal. Né? E aí,
E aí trabalhamos questões de energias, trabalhamos pesos corporais, trabalhamos roupas diferentes. Hoje a gente vai usar a roupa assim, a roupa assado. A partir disso também surgiu uma proposta de figurino. Lá no início, a gente começou a trabalhar com a ideia de imaginário de avós, né? Como que a gente imagina que uma avó é? A Vitória fez um trabalho incrível nos vídeos ali no início, quando a Marina tá vendo TV, bem no inicinho, que resumiu todo esse trabalho que a gente fez no primeiro período de exploração. Assim, antes de falar das nossas avós, vamos pensar como a gente imagina que avós são, ou tenham que ser, ou o que a mídia nos diz sobre isso, porque a gente falando de mulheres, a gente sempre tem um feedback midiático que alguém disse que avós são assim, né? Eu tive o privilégio também de dirigir o espetáculo Lúcia Navio Espaçonave, que é para criança, mas que também trata de avós, e a gente ouviu muito isso. Uma avó não é assim, sabe? Como não é assim? Então, a gente primeiro povoou o nosso imaginário, como que se pensa que uma avó deve ser ou é, para depois pensar assim, tudo bem, quem são essas mulheres? Quem é a Lorena? Né? Que é uma das avós. Quem é? O que ela fez? Além de ser avó, tudo bem, ela é avó. Mas e aí? Como foi a vida dela? O que ela fez? Como que ela chegou até aqui? Então foi assim, um olhar para a ancestralidade, mas também um olhar para essas avós enquanto mulheres, né? Então, chegando nesse lugar das mulheres, eu acho que é um processo... A Maria Brígida de Miranda, que para quem não conhece é uma professora da UDESC, que pesquisa teatros feministas, ela fala que às vezes fazer teatros feministas, e eu considero essa peça assim, é doloroso, mas que também pode configurar um processo de cura. Não uma cura terapêutica, porque nós não temos essa formação, mas essa cura de tu estar olhando para essas mulheres de uma outra forma e também achando essa convergência, né? E ao mesmo tempo, um certo desconforto de daqui a pouco não era como eu pensava, né? Quando a gente está criando uma peça autoral, a gente tem várias ideias, mas quando a gente efetivamente se permite escutar o que o processo vai trazendo, chegou um momento, por exemplo, não vou expor assim tudo, né? Mas tipo, chegou um momento onde a gente se deu conta que a gente estava voz do que da outra. A gente se deu conta disso. Por quê? Né? E aí começamos a nos perguntar, por quê? Como a gente resolve isso? A gente tem como resolver isso? Ou não tem como resolver isso e a gente vai trazer isso para a peça, né? Então, eu acho que a escuta para o que o trabalho vai trazendo, para mim como diretora, é dos fatores mais importantes. Porque, às vezes, quando a gente tem um desejo de fazer um trabalho, a gente deseja muito fazer um trabalho, a gente, sem querer, acaba impondo algumas vontades que a gente tem. Enfim, acontece. Não que nunca tenha acontecido comigo, mas eu acho que cada vez mais eu considero importante esse escutar o que o trabalho está pedindo. Como essa história está se mostrando para mim. Porque de 20 improvisações, 15 são sobre uma avó e 5 são sobre outra. Vamos olhar para isso? Vamos olhar para isso dentro do trabalho? Como que a gente lida com essa questão? Então, eu acho que isso foi uma questão bem importante. Assim, estou tentando me lembrar, né, do que foi o processo e, ao mesmo tempo que tem tanta coisa, elencar algumas... Estou olhando a hora, né, porque eu falo um monte, né, gente? Para ir elencando esses momentos chaves, eu me lembro que esse foi de olhar para essas mulheres como mulheres, para além do ser avós, e trazer questões que a gente considerava que eram da identidade delas, né?
Porque, às vezes, como as mulheres, principalmente as mulheres brancas de classe média, mas, no geral, as mulheres foram delegadas a esse lugar de cuidado, né? Cuidado da família, cuidado dos outros, menos o cuidado de si. A partir do momento que uma mulher é mãe ou depois avó, parece que ela se descola da sua identidade de mulher. Ela nem nome tem mais, né? É vó. Então, como que a gente volta e olha para essas mulheres, olha suas histórias? Ou a Marina vai falar um pouquinho mais sobre as pesquisas que ela fez para a gente encorpar a dramaturgia, né? Que vou deixar mais um tempo para isso, que acho que é muito legal, de fazer uma arqueologia pessoal mesmo, para trazer elementos para a cena. E a outra coisa que eu gostaria de falar sobre o processo de direção, que eu gosto muito, muito, muito de abrir os processos criativos. Então, claro, não desde o início, porque no início não tem nada que a gente possa mostrar, mas a partir do momento que se tem alguma consistência, alguma luz, assim, de um caminho possível, eu sou muito partidária de abrir os ensaios, assim. Então, durante o processo, a gente teve alguns ensaios abertos e a gente teve a contribuição de várias mulheres, principalmente, que foram assistir. E eu acho que isso enriquece muito mais, que também é isso. Às vezes a gente está muito com uma ideia fixa no processo e vem alguém de fora com outro olhar e te dá um clique, te dá uma virada na forma de enxergar aquilo mesmo. Então, como diretora e como atriz também, eu gosto muito de fazer ensaios abertos, mostrar as coisas inacabadas mesmo, não aquele ensaio aberto que parece que tu tem que mostrar a peça pronta, mas um ensaio aberto realmente de daqui a pouco, tem uma cena que a gente está em cima dela e não consegue resolver. Vamos mostrar no ensaio aberto? Porque daqui a pouco, mostrando para pessoas, aqueles caminhos se configuram ou se abrem possibilidades de caminhos, né, a seguir. E a gente, daí sim, senta e conversa. Surgiu essa oportunidade de repente, essa cena ser uma coisa mais cômica. Ou dessa cena ser mais uma crítica social. Ou dessa cena remeter àquela história que tu contou. Então, isso eu acho muito importante. E por último, então, para a Marina falar da sua arqueologia, que eu acho que é legal ter um tempo maior para isso, a questão da proximidade com o público. Era um desejo da Marina estar próxima ao público. A gente, de verdade, queria o público mais perto do que ele esteve, né? Então, assim, a gente trabalhou algumas cenas específicas, como aproximar. A gente chegou, quando a gente já estava quase finalizando o espetáculo, nós tínhamos a Saloziro Azevedo ali no DAD para apresentar, queríamos que fosse mais perto, não tinha como, não teve como, não tem como fazer. Beleza não, primeiro foi uma merda, né, porque aquela coisa, né, tu tinha uma super ideia, e aí, pum, não pode, e aí aquela coisa, né, a criatividade da escassez, o que eu faço com isso que eu tenho? Então, a gente bolou estratégias para essa aproximação acontecer. Uma delas era o biscoito que a Marina entregava, que já fazia parte da cena, já estava pronta, mas assim, foi um momento de aproximação. Outra ela tinha uma cena com vários objetos pequenininhos, bibelôs de vó, se a gente pode chamar assim. Como que a gente vai aproximar? Vamos fazer bem pertinho de alguém. Mas as outras pessoas não vão poder ver. Vamos filmar e projetar. Algumas pessoas vão ver a projeção, outras pessoas vão ver de pertinho. Então, assim, que estratégias a gente usa para poder concretizar esteticamente, dramaturgicamente, esses objetivos que a gente tem com o trabalho, né? E mesmo dentro da falar assim, porque é um trabalho que ele é um trabalho independente, ele não tem financiamento nenhum. Então, como que a gente... E isso é um desafio que eu me proponho como diretora muito, porque eu trabalho bastante com projetos independentes. Então, como que eu consigo um acabamento estético, legal, com as condições que eu tenho, né? Como que eu uso
as coisas que eu tenho da melhor forma possível e não querer vislumbrar um espetáculo mirabolante sem dinheiro nenhum. Então, é mais efetivo eu olhar ao meu redor e otimizar as coisas que eu tenho do que querer alcançar um objetivo de uma estética que usa muita tecnologia, por exemplo. A gente se propõe a usar a tecnologia em cena, mas é uma TV, é uma câmera que a gente tem à mão, são coisas que a gente, né, coisinha de cozinhar, um forninho. Então, são elementos que também funcionam como elementos relacionais para que a Marina não esteja abandonada em cena. Ela tenha coisas para fazer e para se relacionar também. Mas acho que eu falei bastante, aí depois se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu até anotei alguma que outra coisa, mas acho que a maioria das coisas que eu queria falar, eu falei. Então, acho que eu passo a bola de novo para cair mais na dramaturgia. Agora sim, muito obrigada, Guada, muito obrigada pela tua fala. Assim, mais especificamente sobre a dramaturgia, um pouco do que eu já comentei foi essa questão de não ter sido um texto que eu escrevi antes, né? Não foi esse processo, foi... a gente começou a ensaiar e a gente não tinha um texto, a gente foi descobrindo esse texto juntas, foi bolando juntas. A gente fez, lembro de ensaios mais pro final, que a gente tinha as cenas nos pedacinhos de papel, e aí toda a equipe reunida sentada no chão, ordenando e reordenando, pensando, será que a ordem é essa, será que não é? Testando, não funcionou, troca. E foi uma dramaturgia construída nesse sentido, e como eu falei antes, assim, não entendo a dramaturgia somente como um texto, o texto que a gente escreve, que está lá no meu TCC no final, acho que é o conjunto de todas essas coisas. Então, a luz da Bruna, ela opera um papel muito importante. Se eu enxergo menos, por exemplo, na cena que eu estou segurando o bordado, isso faz totalmente a diferença se eu tivesse um palco todo iluminado. Ou por que o microfone numa cena está distorcido? Por que essa voz não é a minha voz? Por que é a voz distorcida do microfone? Por que o vídeo da Vitória fica em primeiro plano no momento e eu fico em segundo? Enfim, por que essas coisas são do jeito que elas são? Todas essas coisas, para mim, compõem a nossa criação dramatúrgica nesse sentido. E, para mim, foi um processo muito, muito incrível de se fazer assim, porque eu queria muito um processo assim, eu não queria ter escrito esse texto antes, até porque não faria sentido para mim isso, porque eu também não entendo o meu processo de escrita como esse processo. Eu entendo muito mais ele sempre relacionado à ação, sempre relacionado à prática. A prática nos deu as respostas que a gente precisava para construir esse texto, assim. E foi muito interessante entender também e ter que fazer as pazes também com esse texto em determinado momento, de que ele não é um texto fixo, né? Tipo, claro, eu não vou chegar lá e falar o que eu quiser, mas eu sei o que eu tenho que falar, esse texto está registrado, mas tem situações que a gente vai ter que improvisar de outra maneira. Se a pessoa, por exemplo, eu entregar o biscoito, a pessoa não quiser o biscoito, o que eu vou fazer com isso? Se eu tô fazendo meu bolo lá, o negócio, sabe, começa a pegar fogo, não sei, coisas que podem acontecer. Enfim, tudo isso está sempre mediado por esses acasos que a gente já está acostumado no teatro, e que nesse caso desse texto também, e da maneira como a gente entendeu a peça, essa trama desse jogo fica um pouco mais aberta também, e estar aberta para essa trama também foi um desafio, porque como eu estava sozinha ali, atuando, né, viva sozinha, eu tinha muito medo, entendeu? Eu não queria ter absolutamente tudo fora do meu controle, porque estar ali já era bastante desesperador sozinha. Então, teve esse momento, assim, de choque, de querer fechar o texto. Não, eu quero fechar, eu quero terminar, eu quero imprimir, quero marcar os textos, decorar e fazer exatamente como está ali. E entender, em determinado momento, acho que... Estou entendendo isso agora, acho que ainda não tinha entendido na estreia, mas que não é assim, que não vai ser assim. E, claro, né, como eu disse, não vou chegar e falar o que eu quiser, mas vou estar aberta e ali presente para esse jogo que o texto também está proporcionando para mim. Então, eu acredito que esse texto está lá registrado no TCC, está no Lume, vocês podem acessar, se quiserem ler o TCC, ele está lá.
e esse texto está registrado, mas eu entendendo que pode ser que a gente vá fazer a peça daqui a 2 anos, não sei quando, quando pudermos, e entender que alguma coisa tem que ser diferente, que tem que mudar, e a gente tem que também estar atentas e abertas para isso, pela própria matéria a qual a gente se propôs e a maneira de trabalhar. Que mais que eu tinha para falar? Eu anotei 2 coisas que eu precisava falar, que era uma coisa que a Guada falou, que é a diferença também de produzir esse trabalho e esse texto também, né? Num grupo com mulheres, ou pelo menos, tipo, enfim, quase que exclusivamente com mulheres, porque entender que a gente cria esses espaços, às vezes as pessoas perguntam, mas por que fazer só um grupo só de mulheres? Ou por que um grupo, por exemplo, só com pessoas negras, como a gente tem vários aqui em Porto Alegre? Por quê, né? Porque a gente também quer conseguir produzir os nossos trabalhos com menos violência possível. Acho que tem a ver com isso, né? Porque qualquer mulher, enfim, e claro, dentro, não existe uma categoria neutra, né? A gente está sempre trabalhando, nós somos mulheres brancas, então isso vem com uma responsabilidade também, e enfim, a gente entender que a gente tentando um pouco fechar esse espaço para nós é também uma maneira de tentar nos proteger, porque quem já trabalhou em grupo misto, sendo atriz, sabe que tudo pode acontecer, e a gente está cansado também de sofrer essas violências nesses espaços também, que são nossos espaços de trabalho. Então, isso fez toda a diferença. E ter uma diretora também, isso fez totalmente a diferença, porque tem a ver com como a gente se relaciona e se sente aberta para propor também. E eu queria falar um pouco também agora da parte da pesquisa, de uma parte da pesquisa para compor os textos, que foi viajar para a cidade natal da minha mãe, que é Vacaria, e entrevistar pessoas que conheceram a minha avó materna, a Sueli, já faleceu. Então eu tive, e ela faleceu quando eu era criança, então essa relação da memória, que é uma relação muito importante, que vamos falar também na outra semana com a Patrícia, ela é muito permeada por essa minha relação de criança com a minha percepção dessa relação também. Então, eu queria muito entrevistar pessoas que tinham conhecido ela, coletar essas histórias e ver o que elas ressoavam para o nosso trabalho. Então, fui lá, entrevistei minhas tias, entrevistei uma tia que não é bem minha, mas enfim, que tá ali da família, que era muito, muito amiga dela. Não registrei isso em áudio, tipo, não gravei elas falando, não filmei, não escrevi nada. Eu queria que essa não fosse uma relação ali naquele momento mediada por esse tipo de dispositivo, porque acho que dependendo... Claro, a gente que é atriz e pessoas da cena, pode botar a câmera, a gente vai falando, fazendo as coisas, mas para essas pessoas, às vezes, não é bem assim também para proteger, de certa maneira, né? Quando a gente trabalha com essas questões autobiográficas, tem uma questão ética que é bem importante de preservar, né? Essas falas de direitos e tal. Mas foi um processo muito, muito intenso. Eu passei, acho que 2, 3 dias em Vacaria, entrevistando horas e horas e horas de conversa com essas mulheres, para entender quem a minha avó era para cada uma delas. E foi muito interessante, foi certamente tipo um ponto-chave assim, para o espetáculo, de entender que, em certas situações de vida, cada uma tinha uma percepção muito diferente do que tinha acontecido. E entender que essa complexidade, ela faz parte do trabalho, ela não é uma versão só, a minha avó não era a minha avó não era só a minha avó, né? Ela era uma mulher, e que viveu muitas coisas, minhas avós viveram muitas, muitas coisas, e que elas são pessoas complexas, né? Elas não são só as nossas vovozinhas que a mídia, de maneira geral, acho que a cultura, assim, sei lá, mainstream, homogênea, enfim, tenta vender como a vovozinha do tricô, enfim, as figuras péssimas. Elas são mulheres com contradições, mulheres que erraram, mulheres que sentiram coisas, enfim, que viveram um monte de situações de violência também, e como dar conta dessa complexidade que elas têm e tinham, e todas as nossas avós têm, né? Elas não são só uma coisa. Então, foi muito interessante ter tido essa oportunidade de entrevistar elas e juntar esses relatos. Esses relatos, eles são privados, né, na verdade, tipo, eu não disponibilizo eles, assim, publicamente, mas nem no espetáculo também. Mas no meu TCC tem, assim, às vezes, relances desses trechos meio editados, assim, que eu coloquei de certo... Mas, enfim, sem identificar, claro, e tal.
E foi muito, muito enriquecedor para a criação da dramaturgia, assim. Eu acho que fez toda a diferença ter tido essa possibilidade desse encontro e entender e mergulhar no universo delas, né? Como é que a gente voltar para a cidade que a nossa, no caso da minha avó, que a minha avó morou, como é que é viver esse ambiente, como é que é tentar entender, né, entender como era viver essa vida, assim, embora eu nunca vou entender, enfim. E foi certamente muito muito enriquecedor e muito provocador, assim, mas não só tipo, positivamente, porque a gente criou um monte de coisa a partir dessa visita, mas do ponto de vista afetivo muito duro também, né? Uma coisa que a Guada comentou, assim, não é fácil lidar com isso, assim. Foram meses muito, muito difíceis, assim, emocionalmente, porque é tu lidar com a história de uma família, né? Tipo, a responsabilidade que se tem com isso e com a dureza também que essas mulheres passaram e passam, enfim. E que não é fácil. Então, não é um tema, assim, só flores e alegrias, muito pelo contrário, né? A gente encontra muito mais violência do que a gente gostaria e desejaria. Mas acho que, por hora, era um pouco isso, assim, que eu tinha para falar da parte da dramaturgia. A gente tem perguntas, eu acho, em algum lugar. A gente tem perguntas em algum lugar? Temos. Eu recebi aqui da minha produção uma pergunta, pelo menos já foi feita. Vou passar aqui, que a gente recebeu no Instagram. Daí eu posso falar e daí, se tu quiser responder, Guada, ou eu, enfim. A Carol Prola, que está aqui, que acompanhou a gente, perguntou: o que foi mais difícil na adaptação, remontagem em formato digital? Como foi o processo? Na verdade, eu acho que a Carol não sabe que a gente não adaptou, né? A gente optou por não adaptar. A gente considerou que esse era um trabalho que ele não era para os... Não, a gente não tinha o desejo de fazer ele de modo digital nesse momento. Claro, se a pandemia se alastrar por sei lá quantos anos, né? E a gente só tiver essa alternativa, talvez a gente repense a nossa opção. Mas eu acho que a Marina pode falar mais sobre isso, mas eu acho que o importante de falar é que a gente entendeu que a dimensão afetiva presencial que se dava, a gente tinha essas questões da troca, de dar comida para o público, por exemplo, e outros momentos que vocês vão ver no vídeo, a gente não conseguiria um paliativo no modo virtual, né? Então, conversando com a equipe, isso não foi uma decisão minha como diretora, foi uma conversa que tivemos com a equipe e consideramos que preferíamos disponibilizar o vídeo do espetáculo, embora não seja a mesma coisa, né? Assistir a peça gravada do que assistir ela ao vivo, mas preferimos deixar o gostinho do que vontade de estar no teatro do que trazer esse trabalho para o meio virtual, adaptando, pelo menos nesse momento, né, Má? Isso. A gente conversou bastante em equipe, assim, sobre isso. E o meu desejo também era que a gente trabalhou mais do que um ano inteiro, né? Então, assim, na verdade, o processo em si começou em setembro de 2018 com o projeto. Aí eu comecei a falar com as pessoas, contatar, a gente começou a ensaiar em março, eu acho, de 2019. E fomos até setembro, final de setembro. Eu ainda tive TCC, então, assim, é um projeto que durou, assim, quase 2 anos da minha vida. E que agora ainda está ressoando aqui, né? E que eu entendi que tinha muita coisa para falar e mostrar. E que eu queria muito colocar esse debate, até por entender que o TPE, né, o Teatro, Pesquisa e Extensão, entender que seria muito legal aproveitar esse espaço para apresentar para as pessoas as nossas pesquisas, né? Porque a gente que faz teatro, a gente pesquisa também, embora as pessoas achem que não. Então, a gente pesquisa muito, trabalha muito, e para mim, eu queria muito compartilhar esse processo de trabalho, que eu acho que às vezes fica às vezes restrito, talvez, aos ambientes acadêmicos, enfim, e que eu acho que não precisa estar, né? Ele pode estar numa live do Instagram, a gente pode estar falando sobre pesquisa aqui também. Então, eu queria muito, muito proporcionar esse espaço, e por entender também que, enfim, fazer ele digitalmente nesse momento ainda, para mim, era muito
não sei, não era a ideia que me contemplava mais, eu queria outra coisa, porque eu acho que adaptar, é como a Úrsula falou, acho que nos comentários, adaptar seria fazer uma outra peça. Não existe adaptar, na verdade, né? Essa palavra adaptação, eu acho que a gente tem que tirar do nosso vocabulário quando a gente diz que vai fazer teatro ou experimentos cênicos virtuais. A gente vai montar outro trabalho, né? Exatamente. É outra coisa. Exatamente, eu concordo plenamente. E muito do que eu fiquei meio assim, meu Deus, mas fazer virtual agora era isso, de passar, assim, 2 anos, né, produzindo esse trabalho, quase 2 anos, produzindo esse trabalho, pensando presencial e com todo o carinho, toda a dedicação que a gente teve, e agora montar um novo trabalho, né, porque seria um novo trabalho. E eu acho que eu também não senti que eu tinha fôlego e nem necessariamente vontade para isso agora, né, eu queria outra coisa, pelo menos eu da minha parte pessoal, assim. Sim, e ele é um trabalho que ele é um recém-nascido, né, gente? Assim, as apresentações do estágio foram bem pouquinhas. Não dá nem para dizer que é uma temporada, né? Uma mini temporada. E aí quando a gente passou no TPE, foi tipo, que legal, a gente vai poder experimentar mais esse trabalho no palco, mais troca com as pessoas. Então, ele não é um trabalho assim que a Marina faz há 10 anos e então agora vai rolar essa outra pesquisa no modo digital, ou o contrário, é um trabalho que não tinha sido feito. Por exemplo, o método rítmico que eu dirigi foi assim, a gente queria fazer, mas a gente ia começar esse ano. Então, então começamos do zero, já pensando nesse modo virtual. Matrizes, não, eu considero matrizes um bebê, assim, aí recém-nasceu, quando a gente ia ensinar a caminhar, não deu, assim, então acho que a gente está segurando um pouquinho no colo para poder ainda ter esse processo, eu me sinto um pouco assim. Exatamente, eu me sinto da mesma maneira, assim, ai meu Deus, eu recém-estranhei. Mas sim, eu gosto dessa ideia de um bebê. Vamos ver. Gente, vocês podem mandar perguntas por aqui, se quiserem. Ou a gente inventa perguntas para responder. Deixa eu ver. Mas... Que mais, gente? Perguntem. Eu acho super importante. A gente propôs os bate-papos, como a Marina disse, justamente nessa ideia de que o TPS propõe a ser esse projeto, teatro, pesquisa e extensão. E eu acho que muitas vezes as pessoas, claro, muita gente que está aqui trabalha com teatro ou estuda teatro, né? Oi! Mas muitas vezes as pessoas têm curiosidade de saber. Eu mesma, que trabalho com teatro, às vezes eu vejo uma peça que eu gosto muito e fico louca para saber como que eles chegaram até ali, sabe? Como que é. Então, eu acho que agora essas lives estão sendo uma oportunidade da gente falar sobre isso, porque o nosso trabalho, uma coisa que eu sempre digo, assim, o nosso trabalho, quanto melhor a gente faz ele, mais fácil ele parece. Uhum. Então, tu tá lá em cena arrasando, parece que tu nasceu assim. Não, ninguém sabe que tu ficou ali um semestre e meio, batalhando para chegar naquele tom do texto, naquela nuance física. Então, ter espaço para falar sobre como se constrói. Sim. Bem-vinda, Maria Ivone. Tudo bem. Queres fazer uma pergunta, Maria Ivone? Tu estás mutada. Tá mutada, mãe. Mãe, a gente não tá te ouvindo. Tem que ativar o microfone. Aí, sim. Agora sim. Não, eu queria dar os parabéns para vocês. Assim, eu acho muito legal essa questão de a gente comentar sobre o processo, falar depois de ter vivenciado, né? Digamos assim, meses e meses, né? Da Marina levando coisas de casa, enchendo o mar, fazendo bastante bagunça, mas ao mesmo tempo super séria no objetivo dela, assim, né? Que era construir. Eu vi como aquilo realmente tomou bastante energia da Marina. Mas uma questão que eu queria perguntar para vocês, assim, depois de ter feito o espetáculo das 2 noites, né?
Como é que foi para vocês, assim, lidar com aquele final, assim, que era muito emotivo, né? Que saía todo mundo chorando, assim, que era na realidade uma cena que tocava muito, então tinha esse aspecto tocante, né? Eu acho que isso é uma coisa que talvez se possa conversar um pouco, não é fácil de construir, né? Uma história que de repente toque sensibilidades individuais, mas ao mesmo tempo dentro de um processo coletivo, assim, né? Então acho que tinha uma relação mesmo com o público que foi muito interessante. Queria que vocês comentassem. Ai, que legal. Boa pergunta. Difícil? Eu acho que eu vou falar um pouquinho, daí a Marina fala um pouco, assim. Eu vou aproveitar e vou juntar duas perguntas, porque eu vi que o Mauri colocou, que é para ti, mas eu vou te dar... Vou levantar, depois tu corta, tá? Eu tô assim pertinho, porque eu não enxergo nada, mas diz assim, ó. Mari, como foi para ti trabalhar esses momentos mais densos? Te conheço e sei que, assim como eu, temos conforto na comédia. Então, acho que tem um pouco a ver com a pergunta da Marivone, assim, não é a mesma coisa, mas acho que a gente pode juntar as duas perguntas, que é assim, eu sei que a Marina tem conforto na comédia, e eu pensei, vamos usar isso, mas assim, na boa, é teu último trabalho Quem me conhece sabe que eu sou meio faca na bota, assim, nesse sentido. É teu último trabalho na faculdade, tu tá propondo um trabalho autoral, tu tem um projeto de pesquisa, porque ele é um projeto de pesquisa, né? O que tu quer fazer? Qual é o desafio para ti? Tu quer ficar de boas ou quer te desafiar? Primeiro isso, porque se ela falasse para mim assim, ai, não, quero ficar de boas, eu ia falar, tá, beleza, então vamos... Não, vamos me desafiar, assim, o que as pessoas esperam de ti? As pessoas vão lá te ver e vão esperar dar risada, porque é a Marina, porque quando a gente apresenta dentro da universidade, geralmente a maioria das pessoas nos conhece, porque a Marina tem essa veia cômica, vou chamar assim, né? Não sei se chamar assim. A palhacita é como os palhacitos dela, funciona em cena, então também, como atriz, é uma carta na manga que ela já tem, porque ela sabe... usar os recursos cômicos a favor dela, assim. Então, antes mesmo de construir, eu me lembro que eu falei assim, tá, é isso ou vamos sambar na cara da sociedade? Vamos dar a palhacita para elas no início? Tá aqui a palhacita, já riram? Agora vamos, então. Agora vamos mais, sabe? Eu me lembro de ter falado assim, bem delicadamente. Assim, tu canta, então tá, tu vai cantar de verdade, não vai cantar palhacitas, vai cantar e vai fazer as pessoas chorar. E, ao mesmo tempo, brincadeiras à parte, assim, de colocar esses desafios, eu acho que tem uma delicadeza quando a gente fala das que vieram antes de nós, sabe? Acho que tem que ter, pelo menos. Acho que a gente tentou trazer isso no trabalho, porque... independente do nosso recorte de classe, do nosso recorte racial, tem as que vieram antes de nós. E a gente só está aqui por causa delas, como a Marina falou. Às vezes a gente olha para elas e se reconhece e gosta, e às vezes a gente olha para elas e se reconhece e não gosta, né? E então isso eu acho que é super profundo, assim, eu acho que é super tocante, eu acho. Todas nós contamos coisas das nossas avós durante o processo, né? A maioria de nós tem relações, ou teve, para as que faleceram, relações próximas com as nossas avós. E quando eu digo relações próximas, gente, não imaginem um conto de fadas, assim, né? Que às vezes quando a gente fala das nossas ancestrais, parece que é tudo lindo, que tudo é maravilhoso. Não, tem também as partes difíceis, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que, como mulheres, independente das nossas diferenças, a gente tem em comum. A gente olhar para as que vieram antes e sentir várias coisas. Ou orgulho, ou vergonha, ou
pensar que talvez aquela mulher queria ter uma trajetória parecida com o que a gente tem agora e não pôde. Talvez ela tenha sofrido uma maternidade compulsória. Ao mesmo tempo, acho muito importante quando a gente lida com questões mais ligadas a violências, não cair na armadilha de achar que essas mulheres eram só vítimas. Porque uma mulher que sai do interior para casar de terno vermelho, né, Marina? Uhum. Não é uma vítima. Uma mulher que tem um carro e que inventa uma música sobre o carro dela e fica cantando, não é uma vítima. Então, para mim, essas coisas são coisas que me mobilizam muito e que, de alguma maneira, eu tentei trazer proposições de improvisações, de jogos, de ações, para que a Marina conseguisse acessar esses lugares de uma maneira também técnica, como atriz, mas não só, né? Mas eu vou deixar a Marina falar. Fala para o Maurício como é que é. Vou falar. Então, Mauri, a pergunta que eu vou repetir é como foi trabalhar esses momentos mais densos do espetáculo? Te conheço e sei que, assim como eu, temos o conforto da comédia. Então, é isso, né? A gente tem os nossos lugares de facilidade de entrar, talvez, para outras pessoas, ou seja exatamente o contrário. Certamente foi um desafio muito grande, e também entender como as transições, sobretudo. Acho que as transições foram muito complexas, ainda estão para ser, né? Elas vão ser quando a gente voltar também presencialmente. Porque entender como que a gente transita de uma coisa para outra sem desrespeitar, né, um momento de densidade que precisava acontecer no espetáculo, também sem fazer o outro momento de comédia ser só um momento, assim, não ser só, né, como se a comédia não fosse suficiente, mas, tipo, que a gente pudesse... O que a gente poderia trazer com esse riso? O que mais? Que provocações podem vir? Acho que é sendo dos tecidos ali, do que eu mostro no vestido, tem muito disso, assim. O que mais vem com esse riso, né? E o que vem de azedo também, amargo, não sei, quando a gente ri de certas coisas, assim. Foi bem desafiador, certamente, encontrar esse tom, assim, porque o tom da comédia, ele vem sempre mais fácil, acho, para mim, no primeiro momento. O que foi muito difícil, do sentido, assim, da atuação, para além da atuação ali no momento, como fazer essas transições, tudo que eu falei, foi o processo de lidar com essas densidades durante todos os meses, né? Porque a gente se encontrava 3 vezes por semana, por, tipo, 3 horas cada vez. Então, assim, são pelo menos quase, sei lá, no mínimo 9 horas em sala de ensaio, fora as horas que eu escrevia, eu estava fazendo alguma coisa relacionada ao espetáculo, lidando com esses temas que são super pesados e que, enfim, alguns, né, não são todos, mas algumas coisas super pesadas e que, enfim, revirou toda a minha vida o processo do espetáculo. Isso foi um desafio muito grande, assim. Não sei ainda como fiz isso, mas fiz. E certamente esses momentos de densidade e essa volta, assim, proporcionou que hoje eu enxergue, por exemplo, essa minha avó Sueli, que é a minha avó que já faleceu, infelizmente, como um exemplo, assim, muito grande, que é isso que a Guada falou, sabe? Talvez o que eu faço hoje... Ai, até me emociono, mas talvez o que eu faço hoje é o que talvez a minha avó queria ter feito há, sei lá, 60 anos atrás, não sei. Então, cada vez que eu tenho dúvida, tipo, ai, será que eu faço, será que não faço? Eu penso, não, eu vou fazer por mim, mas por essa mulher que não pôde escolher. Então, essa densidade, ela me trouxe para a terra, assim, me aterrou em momentos que eu precisava saber que a decisão era aquela e que eu precisava ser firme naquilo também. Então, até já me emocionei aqui. É o processo de cura. E só para comentar o que a minha mãe tinha comentado, que a Maria Ivone tinha comentado, acho que é uma consequência, né? Aquele processo no final, que todo mundo, quer dizer, muita gente chora, é uma consequência desse inicial processo de identificação e, posteriormente, as pessoas vão mergulhando na sua memória, né? Quando eu fiz, eu pensei muito nas minhas avós, não pensei necessariamente nas das outras pessoas, mas apresentando foi ver que alguma coisa, que eu ainda não sei o que é, faz as pessoas entrarem para dentro das suas histórias e se relacionarem com esses temas, assim. A Lizzie falou o seguinte: o espetáculo provoca uma identificação generalizada, parece falar da avó de cada pessoa intimamente. O efeito choro
ao final tem muito a ver com esse efeito. Vocês esperavam esse resultado? Eu não esperava. Sim, não. Liz, sim, não. Se eu falar sim. totalmente que não, eu vou estar sendo um pouco hipócrita, tá? Uhum. Eu não esperava, mas eu desejava. Assim, sabe? Eu não digo o efeito choro, mas esse efeito de primeiramente, pensar em si, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente fala das nossas histórias, não é porque a gente tem um complexo de Narciso. Algumas pessoas sim, mas eu quero crer que não somos nós. Né? A gente não fala das nossas histórias como uma coisa de olhar só para o próprio umbigo, principalmente no caso de mulheres. A gente fala como uma maneira de abrir um canal de comunicação com outras mulheres que em algum ponto se reconhecem, ou se não se reconhecem, aquilo provoca uma reflexão sobre si. Eu imagino assim, né? Então, por exemplo, a minha avó não era do interior. Então, o que a Marina conta sobre a avó dela, talvez em alguma medida eu não identifico a minha avó, mas eu olho para minha avó e penso, nossa, olha essa minha avó, sabe? Então, várias pessoas várias pessoas saíram assim, eu quero ligar para... Além dessa coisa do choro, assim, eu acho que tinha isso também de, minha avó, quanto tempo que eu não falo com a minha avó, e também essas mulheres, né, de novo, vou repetir, mas é verdade, essas mulheres que são legadas a esse lugar de cuidado, é como se elas sempre estivessem ali, sempre fossem estar ali. Então, daqui a pouco ela não tá mais, e o que tu falou para tua avó, sabe? E, enfim, eu acho que não foi assim esperado o efeito, mas foi em alguma medida desejado para a gente estar muito duro, né? A contemporaneidade, tudo digital, não sei o quê. Então a gente às vezes não para, respira, olha um pouco para dentro de si e para as pessoas. E eu acho que um desejo que eu tinha como diretor era isso, tipo, vamos rir primeiro, vamos, né? Vamos se abrir, usar esse riso como uma porta de entrada. Depois vamos usar esse riso como uma crítica social, que eu acho que a cena dos tecidos traz isso. E depois que a gente riu bastante, vamos olhar para as merdas que a gente faz também um pouco. E aí eu acho que dá aquela amolecida, imagino, né? Não sei. Eu, assim, confesso que ali no final do processo de ensaio, eu só estava, assim, rezando para que naquela cena final eu não me desmontasse toda e ainda não fosse uma poça, assim, no palco e fosse uma pessoa ali falando. Então, claro, a gente produz pensando, né, em possíveis efeitos da coisa, mas eu confesso que quando apresentei a primeira vez e as pessoas vieram falar, tipo, nossa, eu nunca tinha pensado. Porque assim, a gente está tão imerso no trabalho, de tanto tempo trabalhando, que a relação é diferente. Mas pessoas que vieram, nossa, eu nunca tinha pensado sobre a vida da minha avó, eu nunca tinha pensado que, na verdade, talvez as, sei lá, 14 gravidezes que essa mulher viveu não foram exatamente tão lindas e positivas como se foi dito de certa maneira em determinado momento. Então, é bem esse caminho que a Guada falou, eu acho, de a gente tentar trazer as pessoas para perto e produzir algum tipo de reflexão que seja pela identificação ou pelo estranhamento. Então, acho que foi isso. E eu acho que dentro disso do olhar para as outras, para olhar para si, eu acho que a gente, então, já que a Marina trouxe essa imagem da cena final, né? Ela transitava por esse universo das avós, né? A gente não construiu personagens, mas a gente construiu figuras e atmosferas que nos faziam estar nesse universo das avós, para depois, no final, voltar. Sou eu, Marina, olhando para elas, olhando para mim. Assim, então eu acho que isso também é uma coisa que mobiliza. A Ur falou uma coisa para ti, peraí, eu preciso olhar perto. Como foi falar de assuntos tão pessoais e transformar um assunto tão cotidiano em algo interessante?
eu acho que uma coisa que a gente teve, sim, foi muito cuidado. Que nem a Marina falou ali quando ela foi visitar, né, as cidades e as pessoas. Tem que ter muito cuidado quando tu tá falando da vida das pessoas, de pessoas reais, de pessoas da tua família. Então, assim, o que tu quer mostrar e o que tu não quer mostrar. E tu tem todo o direito de não querer mostrar coisas, porque também parece isso. Ai, vou falar de mim, então tem que escancarar toda a minha vida, a vida de todo mundo. Então, assim, respeito e cuidado com a sua história, com a história das pessoas, saber em que medida tu pode expô-las, em que medida também algumas coisas são ficcionais ou ficcionalizadas, né? Para dar um tratamento estético para uma história cotidiana, para que ela não seja só uma história que eu estou contando para ti, mas que ela também seja uma obra de arte, né? Exato. Mas, fala aí. Que acho que a questão também, o desafio da pesquisa em relação a isso que a Úrsula perguntou também, era isso. Eu poderia muito bem fazer um espetáculo que eu me sento na frente das pessoas, só fumo meu cigarro e vou contando a história delas. Poderia fazer isso. Mas eu não queria fazer isso, porque para mim me interessava esse limite entre uma coisa que é real, isso tem implicações reais, a gente não é tudo ficção, né? Tipo, tudo que eu contei ali tem uma implicação real. Eu estou expondo a minha família, estou me expondo, né, de certa maneira. Então, isso que tem uma consequência, não é uma coisa sem consequências. Como talvez alguma coisa, um outro trabalho ficcional, talvez não tenha o mesmo tipo de implicação. E para mim foi muito difícil. Acho que eu não entendia quando eu elaborei o projeto que seria tão difícil fazer isso. Mas foi muito, muito transformador e eu amo trabalhar com isso, né? Eu acho que eu preciso fazer essa referência a um outro trabalho que eu faço, que é o 90 Ceias, que foi o primeiro trabalho que eu estreiei, assim, profissionalmente, numa sala de teatro da Álvaro Moreiras e tal. E foi muito legal e foi muito assim, abriu essa chave na minha cabeça. Porque 96, para quem não viu, não conhece, é um espetáculo que a gente também parte de histórias da nossa família, mas a gente cria personagens ficcionais, né? Enfim, a gente se vê as nossas famílias neles, mas eles são ficcionais. E aí, quando a gente propôs esse trabalho de 96, de fazer esse espetáculo, ligou essa chave na minha cabeça de que, nossa, a gente pode, primeiro, construir a nossa própria dramaturgia, segundo, partir da nossa autobiografia, no nosso trabalho como artistas, mas também da nossas histórias de família, nossas histórias pessoais, enfim, para criar isso. Isso tem um potencial criativo gigantesco e tem esse potencial criativo porque ele não é autocentrado, né? Quer dizer, ele pode ser, né? Mas a nossa intenção sempre foi que não fosse. Tipo, eu parto da minha história e não tenho nenhuma pretensão de que ela contemple todas as avós e pessoas do mundo. Eu nunca me coloquei essa pretensão. Mas entendo que ela ressoa em muita gente, porque justamente essas histórias, elas são individuais, mas elas são histórias coletivas, e de um período de tempo histórico, de um lugar, né, tipo, as pessoas cresceram no Rio Grande do Sul, nos anos, sei lá, 60, eram pessoas brancas, eram pessoas de classe média, então todas essas experiências, elas são individuais, mas elas também são coletivas, então esse lugar esse ressoar que aconteceu, ele não é por acaso, assim, porque, né, são experiências coletivas também. E eu amo falar sobre amo partir de coisas autobiográficas, assim, todas as coisas que eu faço, assim, que partem de mim, assim, que não são necessariamente trabalhos que eu respondo a um chamado de outras pessoas. Eu trabalho muito a partir disso, amo fazer isso e não sei, para mim tem todo um quê, assim, de como transformar uma vida, não sei, e como transformar uma história de uma vida numa peça de teatro, como que eu faço isso com respeito, né, como a gente falou, e ao mesmo tempo, como faço essa história servir a esse propósito de fazer uma peça de teatro, né, porque não era só pegar os relatos, fazer em sequência de como é que era, tornar isso um trabalho artístico, uma obra, como a Guada falou. E é tão difícil, gente. Sim. É tão difícil, mas é tão legal. É muito difícil, mas é muito legal de fazer. E a Verônica mandou um comentário aqui no chat da live, dizendo que sempre lembra do cheiro quando eu senti quando entrei e era o mesmo cheiro da minha avó. Chorei do início ao fim.
Olha aí, ó. A gente tinha isso, né? A gente não falou sobre isso. A gente tinha uma vontade, assim, de que fosse uma coisa sensorial, não totalmente sensorial, mas que tivesse, assim, por exemplo, ela cozinhando no início para ficar o cheirinho do doce sendo preparado, né? Algumas coisas, assim, que remetessem a esses lugares de afeto. São nossos perfumes escondidos pela plateia, tudo intencional. Sabe? Elementos que a gente usa para... A gente achava que o espetáculo tinha que ser aconchegante. Uhum. Então, a gente foi encontrando estratégias para trazer essa sensação de aconchego. E também como a gente chega nos lugares, vai chegando nesses lugares, nessas escolhas, a partir do que a gente tem e a partir do que a gente não tem. Tipo, eu tenho um desenho... eu poderia ter separado, eu não me dei conta disso. Eu tenho um desenho da primeira ideia de cenário, era um tapetão, né? Era um tapete redondo, fofo, com várias coisinhas fofas para ser esse ambiente aconchegante. E no fim não tem nada disso, né? Tem uma poltrona, o lugar onde a Marina cozinha, e alguns vestidos, e a TV, e é o que tem. Então, como que a gente chega nesse aconchego? Bom, a comida foi um desses subterfúgios que a gente encontrou para dar esse aconchego e, ao mesmo tempo, um recurso cênico para a Marina apresentar a família dela, para quem já assistiu, né? Porque ela vai falar das avós, mas assim, que família é essa? Da onde vem? Quem ela é? Da onde vem as avós? Então, a gente teve várias improvisações sobre árvore genealógica, muito legais. Improvisamos com fotos, improvisamos escrevendo, improvisamos de vários jeitos, para vocês terem uma ideia do caminho, né? E aí tinha essa coisa de que, dela cozinhar em cena, assim, né? Não me lembro se partiu exatamente dela ou de mim, assim, mas eu tinha sempre essa imagem dela fazendo alguma coisa. E aí, um dia, vamos fazer os biscoitinhos, aqueles em formato de bonequinho, e com esses biscoitos tu explica quem é a tua família e tu já consegue interagir com o público. E aí ela começava, né? Essa aqui é meu pai que se chama tal, esse aqui é não sei o quê. Daí ia dando, e claro, e também tinha pessoas que ela não oferecia para ninguém porque eram as pessoas da família dela que ela não queria expor de alguma maneira, assim. Então, essa brincadeira e essa atmosfera também era, assim, foi um recurso cênico para apresentar a família da Marina de um jeito legal, assim. Isso. E a coisa das comidas teve dos alimentos, enfim, teve um papel muito, muito importante, né, no processo de criação, porque eu amo comer, eu amo cozinhar, amo muito, assim, é uma coisa muito importante para mim, e sei que a gente tem muito essa ideia de cozinhar como uma ideia muito associada ao imaginário de avó, assim, que a gente estava falando antes. Então, a avó é a pessoa que faz um monte de comida pra gente, a avó que sempre quer saber se a gente quer mais um pouquinho e tal. E eu queria muito provocar essas ideias, assim. Então, por que tem tanto rosa e vermelho na peça, né? Porque essas são, muitas vezes, o rosa, especialmente, né? Essa cor do menina usa rosa, menina usa azul, né? Então, tipo assim, como provocar esses lugares de clichê, de clichê não, né? Mas de padrões, né? Talvez. Como provocar esses lugares? Então, tem comida, então vai ter comida, assim. O que é uma mulher em cena cozinhando, né? O que eu faço com essa comida? Por que isso pode provocar positivamente ou negativamente? Por que isso é visto como uma coisa normal ou não? Enfim, então a comida certamente tem um papel muito importante, e por entender a comida como também, entre muitas coisas, mas como um lugar de encontro das pessoas, né? As pessoas podem muitas vezes se encontrar à mesa, e é uma maneira de chamar as pessoas também, literalmente, convidar elas, oferecer uma comida, como a gente também oferece uma palavra, oferece um texto, oferece enfim, um vestido, né? Pode um privilégio, enfim, pode ser várias coisas. Então, a coisa dos perfis, fiquei muito feliz com o comentário. Se temos mais perguntas no Instagram, não temos, mas se mais alguém... No Instagram, o Ricardo disse: a vida é uma grande peça de teatro que não permite ensaios. Com certeza. Por isso... Nem me fala. Ai, sim, o DRT. Então... vale a pena. Eu acho que é isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu acho que as nossas pautas de hoje foram bem contempladas. Na verdade, é um assunto para
mais de metro, assim, então qualquer coisa, a gente, enfim, tá aí, tem a página do espetáculo, tá o link, assistam, a gente sabe que não é a mesma coisa do que ter uma experiência dentro do teatro, mas é a nossa vontade agora que ela ainda permaneça com essa carinha de teatro que foi filmado para ser visto depois. Vai ser um trabalho construído a muitas mãos. Nos próximos dias de bate-papo, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o resto da equipe, que é uma equipe incrível, assim, competentíssima e simpaticíssima. Então, se puderem acompanhar, é muito legal, principalmente essa parte que o pessoal chama assim, a técnica, né? É muito engraçado, porque o que a gente faz também é técnica, mas se convencionou que a técnica são esses recursos tecnológicos que a gente usa. Então, poucas vezes a gente tem oportunidade de ver essas pessoas falando. Infelizmente, assim, porque, olha, são elementos cruciais para nossos fazeres e para a dramaturgia como a gente entende ela, né? Então, ter a oportunidade de ver, assim, alguém que criou a luz, alguém que criou a trilha, alguém que criou os vídeos falando sobre o seu processo e entendendo esses processos também como uma pesquisa artística, não é tão comum. Então, aproveitem essa oportunidade. E depois, com a orientadora, que vai dar esse outro viés. E no último dia, as gurias que vão falar sobre saúde mental das mulheres, que tem a ver também com espetáculo, para quem não assistiu. Então, não é à toa que a gente escolheu esse assunto. Esse assunto ele faz parte da narrativa dessas mulheres que a gente está homenageando nesse espetáculo. Isso. E é isso. Então, tá. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje. Estamos muito felizes de abrir agora essa temporada. Fiquem sempre à vontade para mandar perguntas também nos próximos encontros. A gente vai ter sempre esse tipo de transição, então podem enviar. E como a Guada falou, semana que vem nos encontramos novamente para conferir o bate-papo com a Vitória, o Vitório e a Bruna, que criaram a luz, a trilha sonora e os vídeos todos do espetáculo. Então, até semana que vem, eu acho. Obrigada novamente ao TPE e a vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Só a última coisinha é que, né, em novembro a gente está compartilhando o TPE, né? Isso, boa, obrigada. Achei importante falar sobre isso. Eu não conheço a menina, o trabalho se chama Aterrada. E ela, sim, escolheu fazer um trabalho para plataforma online e ela dividiu em episódios. Então, sempre no 12h30, no TPE, vai estar o trabalho dela também. O TPE está povoado de mulheres trabalhando, está povoado de artistas jovens, está povoado de artistas negras. Então, assim, nossa universidade, graças às ações afirmativas, está cada vez mais diversa. Vamos lutar por ela. Sim? Sim. Isso aí. O trabalho da Bianca, como a Guada falou, também está dividindo o mês com a gente. Sempre podem conferir o perfil do TPE nas redes todas para conferir o trabalho dela. Se chama Aterrada, e a Bianca Zampieri, a atriz e criadora também do espetáculo, também é um solo, então muitas conversas, diálogos possíveis também. E acho que é isso. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Beijos. 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 Espirra para finalizar. Ai, pode abrir a câmera se quiser. Acho que a transmissão já acabou lá. Tchau, amores. Boa noite. Obrigada, Bianca.